A paz do Senhor, hoje vamos dar continuidade ao estudo bíblico e começaremos o capítulo número 10 do Evangelho segundo João. Já na semana passada terminamos o capítulo 9, inclusive estudamos em especial um versículo que era deixa eu ver se eu arranjo aqui, é este mesmo, era o versículo 31, que para quem teve mais tempo e paciência de rever em casa, compartilhamos no grupo. E no português, aliás, vou voltar só para ver o versículo. Puxa, se foi logo para Gênesis. Ah, peraí, peraí. No, oh, não quer ir para o 9? Diz que não. Peraí, mais uma vez. Então vou ter de fazer a antiga, porque não queria. Peraí, João. Puxa, realmente o site está meio estranho. Para quem gosta mais de ler em papel, eu gosto de ler em papel, diria, isso não aconteceria se estivéssemos a abrir a Bíblia, não é? Já me aconteceu Exatamente. uma vez que numa igreja eu só tinha a minha Bíblia no telemóvel e chegou um irmão e, me deu uma Bíblia de papel porque se incomodava de eu ter o telemóvel com a Bíblia. Mesmo aqui aqui em Sanso, né, o pastor quer também que a gente abra, embora tenha um monitor enorme na parede e passa os versículos, não é? Que ele vai expor a palavra através daqueles versículos, mas ele quer que a gente abra a Bíblia também, Sim, porque nós assimilamos muito melhor, não é? Se estivermos ali a ler no papel do que se for só assim no monitor. pois. Sí, Eu gosto também em papel, só que ainda não arranjei estas cópias em grego em papel. Talvez Ah. algum dia tenha em papel. Seria bom. Eles querem acabar com o papel, querem que fique tudo eletrónico, não é? Pelo menos foi o que a minha, acho que eles querem acabar com os livros no futuro. Mas Pois, Deus é que sabe. pois é. Eu sí. gosto muito de livros. Eu em minha casa adoro sempre ter livros. Hum. Principalmente livros que nos ajudam, não é? A crescer, não é? Livros que a gente ao ler acho que fixa muito melhor do que se estiver na internet. Até porque eu ouvi um senhor a dizer que, por exemplo, a internet, a gente no teclado, nós não temos letra, não é? Porque nós a escrever, eles dizem que nós temos que escrever, porque é o A, o E, tudo diferente, enquanto que o teclado é tudo igual. E ele era contra isto do teclado. Ele é a favor. A mim já me aconteceu que eh, estão a ouvir? Se detuvo internet, sí, hermana Paula. Ah, ok. Pois, a Ujú. mim já me aconteceu que passei muito tempo sem escrever. Fiquei sem internet, nem dei conta, e continuei a falar. Pois, Eu ficava tão muito quietinhas. E depois é que eu vi que não tinha internet. Eu estava a falar mal da internet, a internet castigou-me. pois. Pois, que fazem que pagam. Pero sí, conozco, sí entendeu, conozco que hay que, hay que, hay que tener la palabra de Dios escrita. Sim, Libro, palabra de Dios, Amém. sagradas escrituras. é Agosto, mes da Biblia. é bom ter em papel Sim. porque a mim já me aconteceu de passar muito tempo sem escrever em papel. Hum. Tipo, Ujú. 2 anos passei sem escrever em papel.
Quando tive de escrever outra vez, custava-me trabalho. Enfim, Cierto, agora cierto. sim, vamos ver o 31. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. E nós tínhamos estudado assim de forma com mais calma, só que agora vai ser mais rápido. Quando fala de pecadores, falamos da palavra pecado, que quer dizer errar o alvo, mas em específico, eh, a perda que resulta de não ter conseguido o que Deus aprova, o que está longe do alvo, do objetivo. E comentávamos que faz muito sentido neste versículo dizer isso, não é? Porque embaixo diz: se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, ou seja, fazer a vontade de Deus é acertar no alvo, não é? Ou o contrário de pecar. E temente, já tínhamos visto que era da palavra Teosebes, que é alguém que teme a Deus, mas é um pouco mais profundo, não é? É reverenciar. Isso é bom saber, porque tem pessoas que acreditam que quando fala a Bíblia temer a Deus ou temente a Deus, se refere a ter medo de Deus, e não é isso aqui. Não tem nada a ver, nem sequer a raiz da palavra no grego, não, não é nada, não encaixa. No, no tem nada a ver com medo. Ao contrário, aqui diz reverenciar, propiamente reverência para Deus. É a verdade, e isso é a verdadeira piedade demonstrada pelos adoradores devotos, o que quer dizer pessoas temerosas de Deus que veneram as coisas de Deus. E isso é bonito, não? Ou seja, está a dizer, Deus não ouve aqueles que não acertaram o alvo, ou seja, que não eh, fizeram a vontade de Deus, não é? Que não agradaram a Deus. Por outro lado, mas se alguém reverencia a Deus e, e é um adorador devoto a Deus e faz a vontade de Deus, e tínhamos visto que aqui a palavra vontade não é, não é o verbo, não é buletai, não é? Ou qualquer conjugação, ou bulou, ou qualquer outra conjugação, não é, a vontade telema, que aqui está. Olha, vou por maior aqui este, telema, que telema não é, até como crentes é bom conhecer isso, não é? Quando a Bíblia fala da vontade absoluta de Deus, é o buletai, o bulo, né? Que Deus manda ou pensa e é feito de imediato, não é? Como a criação, como os milagres, é algo que a própria criação, a natureza não consegue resistir, é inevitável, ou seja, é o poder de Deus, é, o, é a autoridade de Deus através da palavra, não? E este lema é diferente. Este lema também é vontade, mas é uma vontade que se refere o que Deus quer, o que Deus deseja, o que Deus gosta, o que Deus espera de nós. É isso, não é? Aqui diz embaixo, olha, desejar, esperar. Propriamente um desejo ou anelo. Olha, outra palavra é tipo anelo, não é? Normalmente se refere a vontade preferida de Deus e de nosso lado as melhores ofertas, não é? As quais podem ser aceites ou rejeitadas. Ou seja, quando nós oferecemos algo a Deus, é aceite ou rejeitado, assim como no Gênesis, como Caim e Abel. A oferta
nós tudo bem, não é? Oferecemos algo a Deus, o qual é bom, mas pode Deus aceitar ou não aceitar, não é? E como é que aceita? Se é algo que Deus quer, que Deus espera, deseja, anela, o que Deus gosta. Y es bonito que aquí en este versículo esté de esa manera, porque por un lado está a falar que Dios no ouve os pecadores, y sabemos que pecar é errar o alvo de Deus para nossa vida, ou seja, o objetivo que Deus tem para nós, não é? O nosso propósito, para que Deus nos fez, não é? Se erramos isso, é pecar. Se fazemos algo que Deus não gosta, é pecar. Aliás, o pecado é algo tão sutil, não é? Porque está incluído fazer algo que não agrada a Deus, algo tão ligeiro, digamos assim, já desagradou a Deus. E inclusive estava a meditar nisso ontem. Vou esperar um bocadinho para entrar aqui a irmã Raquel. Bom, ontem eu estava a meditar nisso, que uma da... A paz, irmã Raquel. Ai, peguei Ay, Depois envio um antes tarde abraço. do que nunca. Paz. Antes tarde do que nunca. Ah, está bem. ah, Mas sí, nunca. Más vale tarde que nunca. como diz a irmã Regina do Brasil, nem que seja só para dizer à mãe, já vale a pena a gente entrar, não é? Nem que seja no fim. E tu ainda estás no princípio, Raquel. Tá Olha, bom. Estás depois envio um abraço da nossa parte para o seu marido. Pô, pode deixar, irmã. Ele já foi dormir. Ah, está bien. Entonces vamos a avanzar. Vamos a rever este versículo que fue o exercício para casa, ¿no? Y entonces, ontem eu estava a meditar nisto do pecado, ¿no? Que normalmente para nós é mais fácil pedir perdão a Deus quando é um pecado cometido, ¿no? Só que é mais perigoso o pecado de omissão, porque não se vê, porque não é tão óbvio. Entonces nós poderíamos ter uma quantia de pecados de omissão que até o rei Davi, não é? Disse que pedia perdão a Deus pelos pecados que ele não conhecia, mas que já tinha, que estavam em ele e ele não era consciente. E, e Jó fazia algo parecido, não com ele, com os filhos dele, não é? Deus oferecia uma oferta a Deus no caso de que os filhos dele tivessem pecado, né? E ele não sabia, não é? Se os filhos pecaram ou não. Enfim. E aqui, como diz, não é? Então, aqui quando fala de pecado, a vontade de Deus pode ser buletai ou celei. E aqui embaixo, quando diz alguém temente, que já vimos que é alguém devoto a Deus, um adorador devoto a Deus, que reverencia a Deus e faz a vontade de Deus, mas aqui o fazer esta vontade não é o buletai, não é a vontade absoluta de Deus. Está a falar do anelo, desejo ou aquilo que Deus espera de nós. Inclusive está incluído en este verbo as melhores ofertas para Deus e que Deus aceita. Então aqui é uma coisa um pouco ainda mais bela e termina. Aquele que cumpre com tudo isto de em cima, a esse Deus ouve, né? A esse ouve. E pronto, isso se complementa muito bem combina bem com o que fala Tiago, não é? E também fala Paulo. Os dois falam de que devemos nos esforzar em conhecer de Deus e o Espírito Santo e pedir ao Espírito Santo que nos ensine a orar como convém, que nos mostre a vontade dele para nos pedir o que é perfeito, não é? O que
porque Deus conhece o futuro. Enfim, esse foi o versículo e vamos para a leitura. Já sabem que eu sempre tiro o versículo de aqui e meto em outro programa porque na hora de compartilhar este ecrã não fica assim tão bonito o formato. Vou meter aqui no Google. O Google costuma arrumar muito bem o texto. Ui, Fui eu? não, acho que Silva, sou eu. Foi eu. Desta vez fui eu, acho. Conseguem ouvir? Hello? Ay, ay. Já voltei. De repente, reparei que não tinha internet. Mas então aqui está o verbo completo. O verbo, o versículo. E aqui, conseguem ver bonito? Uhum. Ok. Então é oidamen de poti hamartolon otheos ucaquei. Aqui este de, e deixem procurar se tem outra palavrinha. Hum, parece que não, mas quando utiliza este de en específico, de, en grego é como quando comparas duas orações, duas sentenças, duas posições. É como dizer, por um lado, isto, mas, por outro lado, isto é como ter uma balança. Então, aqui está a dizer, não é? É como dizer, por um lado, Deus, ou Deus, aqui está, Deus não ouve a quem não ouve. Aqueles que pecam, não? Os pecadores. Vamos ver en portugués. Deus não ouve a pecadores. Lá está. Por um lado, Deus não ouve os pecadores. E como começou com essa comparação, agora o que espera o versículo é o lado contrário, saber o contraste. Então, a quem ouve? E aqui está. Este pontinho aqui faz a separação, né? Mas, lembrem que mas é Alá. Só que aqui tem este apóstrofo, né? Y quer dizer que tiraron o alfa. ¿Por qué? Porque a próxima palavra começa também em vogal. E também os gregos, desde o grego antigo, os homens gostam de poupar sílabas. É como no português também. Uhum. E no francês? Sim, gostam de poupar sílabas. Também os gregos, já desde há milhares de anos, faziam isso também. E é isto aqui, ou seja, nós continuamos. Mas, Alá. Alá é mais. Na época não existia o Islã, então aqui não está a falar do Deus Alá, não é? Aqui a palavra Alá no grego clássico e no koiné quer dizer mais. Mas aos, eh, aos devotos, aos que temem a Deus, não é? Está-se a referir que não ouve aos pecadores, mas aos devotos a Deus. Também aos que fazem a vontade dele. Oye é fazer, não é? Ao tu dele, totélema, ou seja, aos que fazem a vontade dele. Este vontade que falamos que era telema, que quer dizer querer, desejar, anelar, não é? E tutu aquei. A eles mesmo ouve, portanto, ouve.
E é isso a tradução. Então, lembremos isso no momento de orar, em específico, quando Deus não parece que não ouve nossa oração. Quando parece que Deus não nos ouve, temos que lembrar que Deus sempre ouve. Só Amém. só que entra em um momento, e isso faz parte do crescimento espiritual como crentes. Saber se Deus não responde porque estamos a orar errado, como diz Paulo e Tiago, ¿no? Ou se Deus não responde porque, porque temos que ser pacientes, ¿no? Esse é um arte difícil, é muito difícil. E naturalmente alguém novo na fé pode desistir en este paso. Muito bem, esse era o versículo. Esse foi o exercício que tem a ver um bocadinho, se querem ver assim, gramática, né? Para a semana eu vou ensinar mais coisas de gramática. Para quem talvez já não lembra, já estudamos um bocadinho do nominativo, já estudamos um bocadinho do acusativo, e eu quero mostrar o genitivo em grego clássico. Sim, há quem pensará, mas quase nunca vemos gramática, já nem lembro disso. Eu sei, eu compreendo. Então vamos rever um bocadinho do nominativo, do acusativo, e vou introduzir o genitivo. O genitivo é isso de, por exemplo, a vontade dele, né? A graça de Deus, o amor de Deus. Tudo isso é genitivo. Muito bem. Sobre gramática é isso. Vamos para o estudo bíblico. Então, começamos o capítulo 10. O versículo 1, já sabemos a dinâmica. Cada quem vai ler um versículo e depois vamos fazer perguntas e comentários. O versículo 1 vai ser a irmã Raquel, o 2 a irmã Paula, o 3 a irmã Rebeca. E se houver tempo, eu o quarto, o versículo 4. Então, podemos começar. Ui, desculpe. Versículo 1. Na verdade, vos digo que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é o ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Ah, qué bonito. Muito bem, começamos bem. Perguntas e comentários. Versículo 1. Bom, ali ele está falando assim, na verdade. Eu acho tão interessante porque ele sempre fala, eu assunto era sério, o Senhor, ele sempre falava duas vezes, né? Ele grifava bem, então, ele diz, na verdade, na verdade. É para que fixasse, né? A pessoa entender que o que ele está falando é a verdade, somente a verdade, absolutamente a verdade. E ele diz, vos digo que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. E que ele está falando ali, o que o Senhor Jesus estava ensinando eles? Olha, porque aquele que não entrar pela porta da frente, que está procurando um atalho para entrar, porque ele vem escondido. Por que ele não vem pela porta? Por que não vem pela frente? Por que procura um outro atalho, um outro caminho? Eu creio assim que o que eu entendo da palavra, assim, que o Senhor ele estava ali ensinando e o que é que eu tenho uma dinâmica com a palavra que eu sei que a palavra ele segue um estudo teológico da palavra. Eu tenho mais assim uma parte que Deus fala comigo na palavra assim, e ele vai ensinando ali, assim que ele dizia, porque a palavra é simples, né? Como ele diz assim, ó, ele está dando um exemplo de como é que cuidava de ovelha. E ele pega ali, porque lá eles cuidam muito de ovelhas, e ele pega ali
um pastor de ovelhas e começa a falar sobre um pastor de ovelhas para ensinar, porque o mais fácil é ter a linguagem do povo, e o que o povo conhecia bem, porque como eles criavam muitas ovelhas ali, eles entendiam de ovelha. Então ele vem fazendo uma narrativa do que acontece com as ovelhas para entrar no mundo daquelas pessoas ali. E ele começa a explicar para elas de um assunto que é bem conhecido, porque não tem um jeito melhor de tu ensinar uma pessoa fazendo uma narrativa de algo que ela conhece, porque ela tem um conhecimento profundo. Então, ele traz ali, falando, olha, de Jesus dizendo, eu sou o bom pastor. Porque, na verdade, aquele que entra pela porta da frente, este ali é o pastor. Mas aquele que vem por trás, aquele ali é um ladrão e salteador. Então, ele coloca que ele estava trazendo uma advertência, ensinando o povo como ele prestasse atenção, como que um pastor de ovelhas se comportava. E é isso aí que eu vejo nessa palavra, o que ele estava ensinando ali. Muito bem. Se alguém tem curiosidade de como é ovelhas em grego antigo, é tapróbata. As ovelhas, tapróbata. E vamos Tá? ver como... Prova. Ajá, vou mostrar. Aliás, vou aproveitar logo para mostrar, senão depois esqueço. Aqui está. Tapróbata. Hum, hum. Bom, aqui está em genitivo, mas em genitivo plural. Olha, capaz que vou utilizar na próxima aula este versículo para exemplificar isso. Ainda bem. Qué bom que paramos en esto. Aquí está. Entra pela porta. Si alguien quería saber, ciurá e porta. Aquí, ciurá. Aquí está conjugado y se lee ciurás. Mas, si no estuviese conjugado, sería ciurá. Isso é porta. O Señor Jesús se aporta, por cierto. En otro versículo, él propio dice que le aporta. Y aquí está ovelha, só que está conjugado y dice probatoon. Cuando está en singular, es probatón, pero con omicron, no con omega, oye, probatón. Y si estuviese en plural, sería tapróbata. Tapróbata. Y aquí está, é a ovelha. Muito bem, nós somos as ovelhas. É isso. Se alguém quer copiar isto, pode copiar à vontade. Se quer copiar sem conjugar, seria tapróbata. Ou seja, depois deste tal, ficaria outro alfa. Ficaria tapróbata. Uhum. Aqui é tom, probatom, porque está a falar das ovelhas. É um genitivo, né? Ou possessivo, como queiram chamar ele. Tom, probatom é das ovelhas. Muito bem. Continuamos. Em espanhol, em baixo. Sim. Desculpem, já... Ovejita, ovejita, uma ovejita. En É español pequenina. es ovejas. Sí, sí, ovejito. É mais pequena. Ovejita Sí, es sí. pequenina. O ovelhinha. Mas pronto. Ovelhinha. ¿Ya E copiaron? ali eu já diz ovelha, né? Ajá. O J, Oveja. J, fica com som de Ra. Sí, como si tuviese dos R's. Ovejas. Ovejas. Muito, Oveja. muito bem, então, Deixa- É sim, muito. Muito bem. Como é que não? Mas em espanhol é muito, né? muito, Muito. muito, muito. Muito, muito. Outro, Agora você daqui a falar espanhol e grego. E português. olha que a irmã Rebeca está a aprender português, ela se esforça. De repente, Não, mas ela fala muito bem o português. Ela é uma ameaça. Mesmo ler tudo, lê muito bem o português. Más o menos, más o menos. Más o Não, menos. mais ou menos. Muito bem. Muito bem eu falar assim espanhola. Muito Pues, bem. Outra Hablar, inter- não? É hablar? sí.
Hablar, Bocadinho. exatamente. Hablar. Muito bem, versículo 2. Outra palavra que queria mostrar, desculpem, é o ladrão, não é? Essas palavras são Ah, importantes. ladrão. Que é cleptes, aqui está. Daí vem a palavra, por exemplo, que é cleptómano, não é? Ah, Ou Ah, tem de cleptomania. cleptomania, é. Cleptomania. O ladrão é o cleptes, aqui está. Este não está conjugado, se escreve assim mesmo. Pronto, cleptes. Cleptis. Muito. E o salteador, não é? Que é lestes. Salteador é lestes. Cleptes, lestes. Até estão meio ligados, né? Lestes aqui embaixo. Muito bem. Continuamos. e no, Pelo 2, versículo 2. aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Aqui Jesus dá esta afirmação, não é? É em continuação daquilo que ele está a dizer, porque assim, só entra realmente pela porta é o pastor. Aquilo que, pronto, que aquilo que eu entendo, a porta é o coração, não é? Porque Jesus nunca nos invade. E pronto, é como disse a Raquel, o pastor, Jesus ele vai entrar sempre pela porta. Não, se deixarmos a porta aberta do nosso coração, é aí que ele entra, não é? E pronto, é isso que eu entendo. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Sim, também pode Porque ser se não referido. entrar pela porta, não é o pastor, não é? Porque um dos títulos que Jesus tem é o bom pastor. Exato. E ele só entra pela porta que é o coração, não entra por mais lado nenhum. A gente tem que abrir a porta para ele entrar. Eu estou à porta e bato. Quem abrir, vai fazer namorada, não é? Por isso, o pastor é Jesus e ele aqui está a dizer, né? Que ele é o pastor das ovelhas, é o nosso pastor. Muito bem. Também porque entra da forma correta, sem atalhos, à luz do dia, tudo isso. Vamos para o intervalo e já voltamos. Ok. Ah, já. Então, pronto. Já voltamos do intervalo. Já está. Já voltamos do intervalo e quando fomos, estávamos a comentar sobre a irmã Paula comentou sobre o versículo 2 sobre a porta e o pastor, que é o Senhor Jesus. Se alguém tem a dúvida ou a curiosidade, pastor poimen. Aqui está, olha. Poimen. Pastor é poimen. Esse é o pastor. E olha, aqui está próbata, sem conjugar-se. Está próbata. Aqui está. Aqui está conjugado em cima e aqui embaixo está normal. Muito bem. Continuemos. Se detuvo el internet, sí. Já estão a Trancou ouvir? lá. Sí. Ok. Já estão a ouvir bem? Olá. Océano Atlántico, Golfo de México. Olá, já voltei. Ya, sí, sí, se detuvo el internet, dijo. Voltei de um pequeno problema técnico, mas estávamos a comentar sobre a palavra pastor, que é poimen. Aqui está. Ujú. E a palavra ovelhas sem conjugar, que está aqui. Que está tá e Pro- próbata. Uhum. pro- E aqui em cima Próbata. está probaton. Tom, probaton, que é está conjugado. Mas pronto, assim simples é este. Próbata. Muito bem, Próbata. continuemos.
Entonces, versículo 3. A Irma Rebeca. Ah. A este porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. Ok, ahora en español. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por sus nombres, y las saca. Está diciendo que el portero, el que está a cargo del corral de las ovejas, conoce al verdadero pastor. Dice, ese portero, el encargado de la puerta del corral de las ovejas, dice, lo conoce y a él le abre, a él sí le abre. Y dice, y luego las ovejas oyen la voz del pastor, y nuestro Señor Jesucristo está tomando ahí esa alegoría, esa metáfora, lenguaje figurado. Más adelantito va a decir, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Y luego en el mismo capítulo 10 dice, yo soy la puerta de las ovejas, el que por mí entrare será salvo y hallará pastos. Y entonces aquí dice que el portero del corral, el encargado, lo conoce bien al verdadero pastor y a él sí le abre. Y luego algo maravilloso, porque está diciendo que las ovejas sí oyen su voz. Más adelantito dice que sí lo conocen y que al escuchar su voz lo siguen. Y dice, algo más maravilloso, la llama por su nombre. A nosotros, a nuestro espíritu, en nuestro alma, mente, corazón, cuerpo, y a veces hasta un sueño, en una visión, nuestro Señor Jesucristo nos llama por nuestro nombre. Y tenemos un nombre aquí en la tierra, un nombre terrenal compuesto de nombres, un nombre, los cristianos evangélicos, nuestros padres y abuelos que fueron cristianos evangélicos, escogen a veces nombres de la palabra de Dios, nombres buenos que significan cosas buenas. En hebreo o en griego significa, o en arameo, significan cosas buenas. Y tenemos el apellido de nuestro padre, el apellido de nuestra madre. Por ejemplo, eu sou a mamá Rebeca Torres Salazar, irmão Iván Martínez Torres, irmã María Paula Moreira Pinto Moreira, irmã Raquel Suárez, irmã Elda González. Pero dice la palabra de Dios en Apocalipsis, libro también de Joao, escrito en la isla de Patmos, dice que ahí nuestro nombre, cuando nosotros aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador y Mesías y todo, Rey de Reyes, todo nuestro pastor, príncipe de los pastores, dice que Él nos pone un nombre nuevo, un nuevo nombre. O sea, nosotros, aleluya, gloria a Dios, tenemos un nombre terrenal que es un nombre, nuestro nombre de nuestra persona, hay apellidos de Pai, de Mai, de Abubus, nuestra raíz genealógica terrenal, pero ya en Apocalipsis dice que nuestro nombre nuevo, nuestro Señor Jesucristo lo sabe y el Padre lo sabe, y luego dice en Hebreos que va a pasar lista, se van a abrir los libros, aleluya, y dice, y a los enlistados, la lista que está en el reino de Dios, en el libro del Cordero de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, es algo maravilloso. 2 veces nos llama por nuestro nombre. Aquí nuestro nombre terrenal, nuestro nombre ya en el libro de Dios, porque nosotros aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador y como nuestro todo. Él llena nuestras vidas y por eso nos gusta predicar la palabra de Dios, nos gusta evangelizar, nos gusta enseñar la doctrina a los meninos, a las crianzas, a los infantes, nos gusta hablarle a la gente, a las personas de nuestro Señor Jesucristo. Él tiene nuestro nombre, el terrenal, y también nuestro nombre nuevo. Y dice que cuando escuchamos su voz, Él habla a través de su santa palabra y de la oración, la comunión. Dice, nos llama por nuestro nombre, puede ser nuestro nombre terrenal
o nuestro nombre nuevo. O sea, es algo maravilloso que no alcanzamos a entender, pero es por amor, por gracia y por misericordia de Dios, la bondad de Dios, y por eso hay que alabarlo y adorarlo siempre y luchar, esforzarnos por obedecer los mandamientos de la palabra de Dios. Bueno, hasta ahí, hijo. Hijo Iván. Ah. Y cuando tira para fora sus ovelhas, vaya diante delas. E as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Até aqui o Senhor Jesus utilizou uma parábola, como bem comentou a irmã Raquel, que para que as pessoas daquele lugar compreendessem melhor o que ele estava a dizer. Mas o Senhor Jesus inclusive utilizou um animal que é interessante, que são as ovelhas. Eh, en Vira Dominio, o terreno que compramos, quem cuida do terreno é um pastor e eu observo o redil, eu observo as ovelhas, não é? E realmente a ovelha é um animal muito meigo e obediente. E também é inteligente, porque quando eu vou ao terreno e não está o pastor, as ovelhas se afastam de mim. Elas não se aproximam, elas realmente fogem. Mas de longe, elas conseguem perceber que eu estou a muitos metros, a muita distância. E elas sempre fogem. Nunca, não tem confiança e não, exatamente, o cheiro, a minha voz, nada disso identificam e fogem. Só que eu fico curioso por como o Senhor Jesus utilizou este animal como exemplo, porque nós, os crentes, se fôssemos como as ovelhas, assim, de meigos, obedientes, que conhecem facilmente a voz do Senhor Jesus, do Espírito Santo, e que fogem do estranho, do ladrão, e que não reconhecem outra voz que não seja o do pastor, do Senhor Jesus. Quem nos dera ser assim? Porque na verdade não somos assim. Quando de repente ouvimos, pensamos, não é? E no nosso pensamento às vezes não sabemos identificar se é a nossa própria mente, se é o Espírito Santo, ou até pode ser o inimigo, como aqui diz, o estranho. E esse é o problema de nossos crentes, não somos nem como ovelhas. Se fôssemos como ovelhas, já estaria tudo feito, tudo pronto. Mas não é assim. Como estamos a pensar e a decidir algo, nos confundimos, não sabemos se somos nós próprios, se é o Espírito Santo ou se é o inimigo. Ou seja, nem como ovelhas somos uma criação de Deus difícil, porque um animal, como as ovelhas, tão simples, consegue reconhecer a voz do pastor, o cheiro do pastor, sabe quando é a voz do estranho e não seguem. De modo nenhum seguirão um estranho. E nós seguimos, às vezes, maus conselhos, às vezes nos deixamos levar pelo inimigo. Ou seja, somos realmente se fôssemos animais, não é? Comparados dessa maneira, seríamos péssimos, não é? Não daria para ser criados como as ovelhas. As ovelhas são muito melhores nessa área, né? E, e aí nota-se como o Espírito Santo e o Senhor Jesus têm muita paciência de nós, porque nos falam de muitas maneiras, de muitas formas, muitas vezes, e nós sempre com esta dificuldade. Este texto é para refletirmos, não é? Exatamente, e pedir ao Espírito Santo, no nome do Senhor Jesus, nos ajude a reconhecer a voz dele. E por outro lado, também reconhecer a voz do estranho e de modo nenhum seguir o estranho e fugir dele, como diz aqui, como as ovelhas. Muito bem, esse é o último comentário. Eu gostei muito. Diga. O Iber agora estava a falar das ovelhas, a ovelha não tem senso de direção.
ela perde-se facilmente. Ela para não se conseguir perder, ela tem que escutar sempre a voz do pastor. E o sentido mais apurado que a ovelha tem é o escutar, é o ouvir, porque ela também não vê muito bem. E por isso é que Deus talvez te escuta, Israel, ouve Israel, não é? Deus repete muito isso. E é interessante que eu também estive a ver assim como é que a ovelha funciona e ela não tem nenhum senso de direção. Ela precisa do pastor, senão ela perde-se. E é como nós, não é? Se nós não tivermos Deus, nós não temos direção e facilmente nos perdemos também. É interessante a comparação, não é? Sim. Inclusive Ujú. aquí Sí, dice, sí, y as ovelhas o seguem. Exato, o que dice aqui a irmã Paula. As ovelhas o seguem ao bom pastor. Seguem. E, e sí. Não, elas se se fôssemos perdem. assim, nós somos ainda mais difíceis que isso. Às vezes nem queremos seguir ao bom pastor. Já sabemos que é o Senhor Jesus que nos Ficamos falou, perdidos. já Pois. sabemos que é Ele mesmo, já sabemos o que Ele quer de nós, já sabemos tudo ao pormenor, já compreendemos, e na mesma não seguimos. Somos muito, Teimosos. sim, teimosos. Aí, por isso eu É, pedi. mas aí diz que as ovelhas são teimosas também. Diz que as ovelhas são teimosas e que as ovelhas, elas, por não ter esse senso de direção, elas são muito inocentes. Elas são Hum, inocentes e elas, se cair na água, elas morrem, porque o hum. pelo fica muito pesado e elas não conseguem sair da água. E mesmo elas, por exemplo, uma ovelha sozinha, ela facilmente é uma presa fácil até para um cão. Ela tem medo de tudo, né? Ela tem que estar sempre num conjunto, porque ela sozinha, porque há aquela parábola, né? Que ele deixa a 99 a procurar, porque se ele não a fosse procurar, ela sozinha, ela tinha morrido. A Sí. Pois, ovelha, não é? También É exatamente. otro, Iván, otro aspecto. En el Salmo 23, muy conocido en todo el mundo de nosotros, los hijos de Teos, los cristianos evangélicos. Salmo 23, Jehová, oh mi pastor, nada me faltará. Se- Amém. me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. O sea, está hablando que seamos justos delante de Dios, que busquemos la santidad, busquemos seguir su ejemplo perfecto, porque Él es nuestro pastor, nuestro Señor Jesucristo. Y también dice algo muy hermoso. Tu borde a tu callado me infundirán aliento. Aquí dice, me consolará, pero dice en español, en la Reina Valera, en español, me infundirán aliento. Cuando hoy estudié en Instituto San Pablo para ser pastor, nos decía el profesor ¿cómo se llama? De hermenéutica, de esta, ¿cómo se llama? Teología, nos decía, la vara y el cayado, o sea, esos dos palos, varas de los árboles, de la madera, dice, no son para azotar a las ovejas. Era, dice, para atraerlas al redil y darles aliento, llevarlas por el camino recto, el camino, la senda de Dios, el camino recto. No era para maltratar a las ovejas, dice, la vara, el cayado, el bordón, no era para pum, 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 agredir a las ovejas, maltrato a las ovejas, dice, era para infundir la justicia, la rectitud, la palabra de Dios, y dice, y darles aliento y llevarlas, como dice, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Dice, en pastos verdes de su dehesa, dice, me hará descansar, me va a llevar a los mejores pastos, al mejor alimento. Y luego dice, junto a corrientes de agua, ahí él me va a pastorear, me va a apacentar. Entonces, decía nuestro profesor de profecía de hermenéutica en el seminario teológico, dice, el bordado, el cayado, la vara, no es para maltratar las ovejas, era para enseñar la palabra de Dios, para dar el alimento, lo que es la enseñanza, la doctrina, la predicación. Y dice, y siempre el príncipe de los pastores, nuestro Señor Jesucristo, príncipe de los pastores, Él es el que nos va a dar entendimiento
también para transmitir la palabra de Dios y dar el alimento, esos pastos de sudeza, esos pastos frescos. Bueno, hasta ahí. Muito bem. Então, como A conclusão, irmã, desculpe, a não, irmã diga, Rebeca é diga. pastora, porque a irmã Rebeca está a dizer que andou no teologia, é pastora aí no México? Sim, ela fez Ah, o, sí. o teológico, o Que Seminário bom, Teológico Batista e outro Seminário Teológico Interdenominacional também. que bom. Entonces, É muito conhecimento. sí, más o Amém. menos en la materia, nuestros profesores en la iglesia, en el seminario teológico, en el Baptista y también en Iglesia Cristiana Interdenominacional, que nos falan mucho cómo ha sido doctrina del Espíritu Santo en hermenéutica, exégetas, la correcta interpretación de la palabra de Dios, que es muy difícil. O sea, toda nuestra vida estamos escudriñando la palabra de Dios, toda nuestra vida estamos estudiando. Inclusive nosotros en este momento, yo glorifico a Dios porque diferentes países, nuestras naciones, el Espíritu Santo nos une en un mismo espíritu, en un mismo pensamiento, una misma doctrina, una misma fe, un mismo Pai, un mismo Señor, nuestro Señor Jesucristo, nuestro pastor, las ovejas. Es maravilloso estos medios de la tecnología para unirnos en espíritu y considerar la palabra de Dios. Sí, eu tenho dos, Seminario Teológico Bautista en México y el seminario que es Instituto Nacional Teológico San Pablo de la Iglesia Cristiana Interdenominacional. Entonces, mucha enseñanza, pero nunca acabamos de aprender. Nunca, o sea, eu sou pastor, eu sou evangelista, eu sou ministro. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Sí, sí, gloria a Dios. A conclusão Sí, é no que a orar, nós. a Sí, conclusão sí, é síguele. orarmos e pedir ao Espírito Santo que nos e ao Senhor Jesus, porque está escrito, João também escreve nas cartas. O sangue do Senhor Jesus tem poder para desfazer toda a obra do inimigo. Toda, Amém. toda mesmo. Então, é Deixa eu dar um pedir. pitaquinho aí. É, Olha só, a que a irmã Rebeca falou que do Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu gosto muito disso, nada me faltará. Está dizendo que não vai faltar nada, quer dizer que tu vai ter horas que não vai te faltar tristeza, não vai te faltar choro, não vai te faltar alegria, não vai te faltar dinheiro, vai te faltar na mesma coisa que não vai te faltar, não vai faltar a falta, que vai ter também. É completo, né? Quando ele diz nada me faltará, vai vir tudo, Sí, sí, aleluya, né? aleluya, Vem gloria, tudo. Não nos falta soporta. nada. Tanto bem, né? Tanto bem que vem de Deus, quanto os dias ruins que vem de Deus. Não falta Sí, nada. no falta nada. As pois, Sí, pessoas se sí, pegam nesse versículo achando que, não me faltará nada, eu vou ter tudo. Não vai faltar nada, vai ter dias que tu vai chorar, porque não vai faltar, nem o choro vai te fazer falta, vai vir também. sí, también. Pero nuestro Señor Jesucristo, buen pastor, dio su vida por las ovejas. Él también es consolador. Espíritu Santo es nuestro consolador. Isso aí. Y él dejó en México, agosto, mes de la Biblia. Y desde enero hasta diciembre es todos los meses, mes de la Biblia. Entonces nos consuela, nos edifica, nos exhorta, nos advierte de un peligro. También el pastor, hay una imagen que usa para enseñanza de los meninos, las crianzas, en la iglesia, en la escuela dominical. Hay una imagen que un pastor en un acantilado así, en una montaña, un acantilado, un precipicio, y está así tomando de la mano y quiere alcanzar la oveja. Explícales, Iván, cómo es esa imagen del pastor que se agarra del acantilado, pero quiere rescatar la oveja que se fue ahí a los escarpados. Explícales, Iván, cómo está esa imagen. pois é essa imagem da quando uma ovelha fica presa num precipício no meio das pedras e o pastor com muita dificuldade se pendura de uma pedra e com o cajado tenta alcançar a ovelha.
Sí, É sí, verdade. É Pois, isso que Jesus faz connosco, não é? uhum. sí, sí. Sí, Pois, inclusive hay himnos que hablan de eso. 99 ovelhas, que está perdido y que estaba en la oscuridad y hambriento y desnudo. Pero no, mi Señor Jesucristo, mi Señor, mi Salvador, mi pastor, dice, me rescató, estaba perdido, pero Tem no México aquele hino que eram 100 é ovelhas isso mesmo. juntas esta no Cristo. es exacto, Eram exacto. 100 ovelhas que o pastor Sí, cuidou. eso. 100 ovelhas, viu? Aleluya, aleluya, sí. Estamos conectados en espíritu. No Amém. espíritu. Tan longe y tan longe, sí. Sí, Amém. nos Faltava viene a ver. uma, lhe faltava uma e triste chorou. Eu tenho todos Pois Sí, é. é muito antigo. Nossa, tiramos do baú. sí, Vamos ver sí, o que sí. continua. Na próxima semana vamos ver, e eu gostei mais disto, não é? Aqui novamente os discípulos não compreenderam, e aqui o Senhor Jesus explica a parábola, que é muito bela, e em específico, aqui onde o Senhor Jesus fala que ele é a porta, fala da salvação, e depois este versículo que é muito épico, não é? Que diz, eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. E muito bem, por aqui vamos ficar. Estamos no 7, não é? É 17. Ficamos no 6. Vamos continuar o 6 na próxima. Falamos até o 5. Ok. Estamos no... Ay, gloria a Dios pelo todo. Então, Siempre, lembremos siempre. orar para que o Espírito Santo nos ajude a não ser tão teimosos e ser mais como uma ovelha já domada, uma ovelha já educada pelo pastor, né? Para que Sí, seja Quebrada a patinha. assim. Que ela também tem que ter quebrado a patinha quando ela é muito fujona. O pastor sí. quebra a pata dela, bota nas costas e leva para casa. Nunca mais ela foge. Pois. Então, vamos orar Sí. por isso nesta semana e um abraço. Um abraço também para o Un marido da abrazo. irmã Raquel. Vamos Ah, sí, terminar. saudes. Paz. Paz de Dios, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Paz, paz. Deus. Tchau, tchau. Paz, a paz de Deus, aleluya.